Você já se imaginou diante de uma multidão, sendo julgado por seus piores erros, com todos os olhos fixos em você, esperando uma condenação? Agora imagine-se, nesse momento, a única voz que realmente importa, decide fazer algo completamente inesperado. Esse é o cenário que se desenrola na história da mulher adúltera, onde Jesus, em vez de proferir uma sentença, se abaixa e escreve no chão, desarmando seus acusadores e mudando o curso da vida daquela mulher para sempre. O que Jesus escreveu? Qual o verdadeiro significado desse gesto? E o que essa história tem a ver com a nossa vida hoje? Fique até o final para descobrir como esse momento revela o coração de Deus e desafia tudo o que pensamos sobre justiça, perdão e misericórdia. E se você gosta de explorar as profundezas das Escrituras, desvendando os mistérios e as sombras ocultas nas páginas da Bíblia, inscreva-se no canal Sombras das Escrituras. Vamos juntos mergulhar nessa história e encontrar as respostas que podem transformar a nossa forma de ver a fé. Na movimentada e empoeirada tarde de Jerusalém, durante a celebração dos tabernáculos, uma cena marcante e comovente tomou forma diante de uma multidão expectante. Em meio aos sussurros curiosos da multidão e aos olhares críticos dos líderes religiosos, uma mulher foi empurrada ao centro da praça, sua dignidade exposta sem misericórdia. Acusada de adultério, uma grave transgressão que, segundo a lei de Moisés, poderia lhe custar a vida, ela se encontrava cercada por homens que clamavam por punição. Os fariseus e escribas, com suas roupas impecáveis e expressões rígidas, apresentaram-na a Jesus, na esperança de que ele confirmasse sua interpretação severa da lei e proferisse uma sentença de condenação. Contudo, em vez de oferecer uma resposta direta e imediata, Jesus fez algo completamente inesperado. Em silêncio, ele se inclinou e começou a escrever no chão, ignorando momentaneamente a pressão dos que esperavam um veredito. Esse gesto, aparentemente simples, capturou a atenção de todos, criando um momento de suspense e introspecção. A história da mulher adúltera e a misteriosa ação de Jesus ao escrever no chão tornaram-se um poderoso símbolo de perdão, compaixão e da perspectiva divina sobre a justiça humana. Se você gosta de explorar esses momentos de transformação e reflexão, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Agora, sem mais demora, vamos mergulhar nessa narrativa que impactou vidas e continua a inspirar gerações. Para entender o impacto desse episódio, é essencial mergulhar no contexto histórico e religioso da época. Estamos na Jerusalém do século France, uma cidade vibrante e culturalmente diversa, mas também marcada por tensões políticas e religiosas. Sob o domínio do Império Romano, o povo judeu vivia com ressentimento e esperança de libertação, aguardando ansiosamente por um Messias que restaurasse sua independência e dignidade. Nesse ambiente de opressão e expectativas, a lei religiosa judaica era central, regulando todos os aspectos da vida cotidiana, desde os rituais até as normas de comportamento social. Os escribas e fariseus, autoproclamados defensores da lei, ocupavam um lugar de grande influência na sociedade judaica. Vistos como especialistas na interpretação da lei de Moisés, eles eram encarregados de manter a pureza e a ortodoxia religiosa. No entanto, sua aplicação da lei frequentemente se tornava rígida e inflexível, focando mais na aparência de obediência do que na verdadeira essência de seus ensinamentos. É nesse contexto de uma religiosidade frequentemente centrada em regras e tradições que a mulher adúltera é trazida diante de Jesus, usada como um peão em um jogo de poder e manipulação religiosa. A celebração dos tabernáculos, ou Sukkot em hebraico, era uma das festas mais importantes no calendário religioso judaico. Essa festividade comemorava o período em que os israelitas habitaram no deserto após sua libertação do Egito, vivendo em tendas e cabanas. Durante essa jornada, o tabernáculo serviu como santuário portátil e centro de adoração, simbolizando a presença constante de Deus entre seu povo, conforme descrito detalhadamente no livro de Êxodo. O tabernáculo era composto por duas áreas principais: o lugar santo e o santo dos santos. No lugar santo, encontravam-se o altar de incenso, a mesa dos pães da proposição e o candelabro de ouro puro. O Santo dos Santos, considerado o espaço mais sagrado, abrigava a Arca da Aliança, continha as tábuas da lei entregues a Moisés no Monte Sinai. Este local era o coração da adoração, simbolizando a aliança e o perdão divino.
Durante os 7 dias da festa, os judeus construíam cabanas temporárias feitas de ramos de árvores, chamadas Sukkot, em memória da dependência de seus ancestrais de Deus durante a peregrinação no deserto. Era um período de alegria e gratidão, marcado por cerimônias de adoração, sacrifícios no Templo de Jerusalém e pela renovação da confiança na fidelidade de Deus. Além disso, a festa dos tabernáculos carregava um significado profético, apontando para a futura restauração de Israel e a esperança do estabelecimento do reino de Deus na terra. Foi nesse ambiente festivo e de intensa devoção que os fariseus e escribas decidiram confrontar Jesus, trazendo até ele a mulher acusada de adultério. Eles pretendiam criar um dilema para Jesus, cuja mensagem de compaixão e misericórdia frequentemente desafiava as interpretações rígidas da lei. Se Jesus concordasse com a aplicação da lei de Moisés, que exigia o apedrejamento da adúltera, ele poderia parecer insensível e contradizer sua própria pregação de amor e perdão. Por outro lado, se opusesse à execução da pena, poderia ser acusado de desrespeitar a lei e as tradições sagradas. Era uma armadilha engenhosamente planejada para desacreditá-lo aos olhos do povo e minar sua autoridade moral. Essa estratégia dos fariseus e escribas não era apenas um ataque à pessoa de Jesus, mas também uma demonstração de sua incompreensão sobre os ensinamentos essenciais de Cristo, que enfatizavam a misericórdia e o perdão acima da rígida aplicação da lei. Naquele contexto cultural, as mulheres enfrentavam severas restrições e desafios, muitas vezes vistas como subordinadas aos homens e com pouca autonomia sobre suas próprias vidas. As consequências do adultério eram especialmente duras para elas. Fidelidade conjugal era vista como fundamental para a ordem social, e a infidelidade feminina era tratada com extrema severidade, muitas vezes culminando em punições públicas, como o apedrejamento. Mesmo após cumprir sua pena, essas mulheres continuavam a sofrer com o estigma social, a discriminação e o ostracismo. A situação da mulher adúltera destacava a desigualdade das normas culturais da época, onde as mulheres eram frequentemente responsabilizadas de forma desproporcional por transgressões sexuais, enquanto os homens, muitas vezes, escapavam de qualquer consequência significativa. Para os fariseus e escribas, expor essa mulher não era apenas um meio de testarem Jesus, mas também uma forma de reforçar sua própria posição como zelosos guardiões da lei. Diante dessa armadilha, a resposta de Jesus foi nada menos que surpreendente. Em vez de se engajar imediatamente na discussão sobre o destino da mulher, ele realizou um gesto repleto de simbolismo. Abaixou-se e começou a escrever no chão. Esse gesto desconcertante não apenas desviou o foco da acusação contra a mulher, mas também gerou um momento de introspecção entre os presentes. Enquanto todos aguardavam uma resposta rápida e direta, Jesus criou um espaço de pausa e reflexão que desarmou a atmosfera hostil. Escrever no chão foi como erguer um espelho diante dos acusadores, expondo suas próprias hipocrisias e falhas e os convidando a examinar suas consciências antes de julgar os outros. O que Jesus escreveu no chão permanece um enigma que fascina estudiosos e teólogos até os dias de hoje. Alguns sugerem que ele traçava símbolos ou fazia referências às Escrituras, talvez lembrando a todos da misericórdia divina e do perdão. Outros acreditam que Jesus poderia estar escrevendo os pecados dos acusadores, expondo de forma sutil suas próprias hipocrisias e falhas. Independentemente do que foi escrito, o impacto de sua ação foi poderoso, desencadeando um momento de introspecção que transcendeu a simples aplicação da lei. A resposta verbal de Jesus foi tão incisiva quanto seu gesto silencioso. Quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Essas palavras cortaram o ar denso de tensão, penetrando nas consciências dos fariseus e escribas como uma lâmina afiada. Era um convite a uma autorreflexão profunda, que expôs a hipocrisia de seus corações. As pedras que seguravam se transformaram em um fardo impossível de arremessar, pois os acusadores perceberam que não eram tão diferentes da mulher que queriam condenar. Um a um, os líderes religiosos, que se apresentavam como defensores da justiça, sentiram o peso de suas próprias imperfeições e, envergonhados, começaram a se retirar, deixando o local. A retirada silenciosa dos acusadores criou um impacto visual e emocional inesquecível. À medida que cada um soltava suas pedras e se afastava, o julgamento esvaziava-se de seu propósito inicial, transformando-se em um testemunho da fragilidade humana.
Jesus, observando cada movimento, permaneceu sereno e compassivo. Ele não se regozijava com a humilhação dos líderes religiosos, mas se entristecia por suas cegueiras espirituais. Sua mensagem era clara: ninguém está acima do erro, e a verdadeira justiça deve sempre ser temperada com misericórdia. Com todos os acusadores ausentes, Jesus se dirigiu à mulher que, apesar do terror, permanecia no centro da cena, agora sozinha, diante daquele que poderia salvá-la ou condená-la. Jesus, com uma calma que irradiava paz e compreensão, te aproximou. Teus olhos transbordavam empatia e amor, sem qualquer traço de julgamento. Ele então pronunciou palavras que ecoariam para sempre na vida dela. Eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Essa declaração de Jesus era mais do que uma absolvição. Era um convite para um novo começo, uma chance de redenção e transformação. Ele ofereceu à mulher algo que ia além da libertação da morte física. Deu a ela a oportunidade de reescrever sua história, livre da culpa e do peso de seu passado. O encontro com Jesus tornou-se um marco na vida dela, um momento em que o medo e a vergonha foram substituídos por esperança e pela promessa de um futuro renovado. A resposta de Jesus revelou um amor incondicional que quebrou as correntes invisíveis que aprisionavam a mulher, concedendo-lhe a liberdade de seguir em frente com uma nova perspectiva. A história da mulher adúltera não é apenas um relato isolado. Ela encapsula a essência da mensagem de Cristo: reconciliação, perdão e amor que ultrapassam a rigidez das leis humanas. Jesus não veio para abolir a lei, mas para cumpri-la em sua plenitude, mostrando que o verdadeiro cumprimento da justiça divina está intimamente ligado à misericórdia. Essa narrativa nos desafia a refletir sobre nossas próprias atitudes em relação ao julgamento, ao perdão e à compaixão. Ela nos convida a examinar se estamos aplicando a lei com justiça e equidade, ou se nos deixamos levar pela rigidez e hipocrisia, esquecendo que todos somos imperfeitos. A ação de Jesus não apenas salvou a vida da mulher, mas também ofereceu uma oportunidade de redenção a todos os presentes, ao convidá-los a olhar para dentro de si mesmos e reconhecer a necessidade de uma transformação profunda, que só é possível através da graça divina. A história da mulher adúltera continua a ressoar em nossas vidas hoje, lembrando-nos de que a verdadeira justiça é aquela que se harmoniza com a misericórdia. Ao explorar essa narrativa, não estamos apenas estudando um evento distante, mas confrontando questões que permanecem atuais, nos guiando para uma fé mais autêntica e uma vida marcada pela compaixão e pelo amor. Ao desafiar os escribas e fariseus a olharem para dentro de si mesmos antes de condenarem os outros, Jesus ensinou que a verdadeira justiça não se limita às regras escritas, mas é um reflexo do caráter divino, cheio de graça e compaixão. A cena da mulher adúltera nos convida a refletir sobre nossas atitudes, sobre como tratamos aqueles que erram, e sobre a importância de uma justiça que não busca apenas punir, mas restaurar. Essa narrativa nos lembra que todos carregamos nossas próprias pedras de julgamento, e frequentemente somos rápidos em apontar os erros dos outros, sem considerar nossas próprias falhas. O gesto de Jesus de escrever no chão e sua resposta aos acusadores nos desafiam a praticar a introspecção e a humildade. Ele nos ensina que o perdão é uma força transformadora e que a verdadeira redenção só pode ser encontrada quando reconhecemos nossa necessidade de misericórdia. Ao explorar essa história, percebemos que ela continua a ressoar em nossas vidas, confrontando-nos diariamente com escolhas entre o julgamento e o perdão, entre a condenação e a compaixão. A mensagem de Jesus nos encoraja a agir com amor, sermos menos rígidos e acolher o perdão que ele exemplificou. Em um mundo marcado por divisões e julgamentos precipitados, a história da mulher adúltera é um chamado para que sejamos agentes de paz e reconciliação. Espero que essa história tenha tocado seu coração e revelado a profundidade do amor e da misericórdia de Deus. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar esta mensagem com seus amigos e familiares. E não deixe de clicar em um dos vídeos sugeridos para continuar explorando as Escrituras conosco. Que Deus te abençoe e até a próxima!